Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula aqui da nossa série de vídeos sobre nosso curso de Geotécnica ou Mecânica dos Solos. Tá? Na nossa primeira aula, pessoal, a gente viu lá um pouco sobre compressibilidade e adensamento, falando sobre tensão de pré-adensamento, argilas normalmente adensadas, sobreadensadas, subadensadas, o que seria compressibilidade, o que seria adensamento. Então, na nossa segunda aula, nós vamos dar continuidade nesse assunto, falando hoje sobre o cálculo do recalque por adensamento, pessoal. Quem fala com vocês é o professor Jess e vamos para a nossa aula de hoje, ok? Então, pessoal, com uma breve introdução aqui do que a gente vai ver na nossa aula, é que com o conhecimento que já foi adquirido na nossa primeira aula, né, da análise dos resultados do ensaio do adensamento, que a gente viu lá na nossa primeira aula sobre o ensaio unidimensional de adensamento, em laboratório, certo? Então, a partir dele, a gente pode agora continuar o cálculo do provável recalque provocado pelo adensamento primário no campo, tá? Então, assumindo o nosso adensamento unidimensional, a gente vai fazer algumas considerações de uma camada de argila saturada com uma espessura H e uma área da seção transversal A sob uma pressão efetiva de sobrecarga média existente, sigma linha zero. Tá? Então, vamos fazer aqui a dedução bem simples da equação no qual pode ser empregada para se calcular o cálculo, né, para se determinar o valor do recalque por adensamento. Então, pessoal, imagine que nós temos aqui uma porção, certo? Uma camada de argila, como já falei para vocês, no qual ela tem um volume inicial, pessoal, V0, tá? E a partir da aplicação, né, desse aumento de tensão sobre esse solo, você vai ter uma variação no volume, tá? Esse elemento vai passar de V0 para V1, ok? E ao ele reduzir o seu tamanho de V0 para V1, isso vai ser dado por uma variação de volume, que a gente vai chamar de ΔV, e essa variação de volume, pessoal, ela pode ser simplesmente representada pelo recalque, certo? Ou seja, pela diferença, né? Pela diferença do nível inicial para o final, que seria aqui o nosso recalque por adensamento. E a gente pode representar essa variação de volume apenas pela multiplicação do nosso recalque de adensamento pela área da camada de argila. Então, pessoal, né, com o aumento dessa pressão efetiva, que a gente chama esse aumento de tensão de sigma, de delta sigma linha, tá? O recalque primário ele será de ρC, tá? A gente vai chamar o nosso recalque de ρC, tá? Que seria o nosso recalque por adensamento. Então, logo pode ser dito, pessoal, que essa variação de volume que a gente chamou de ΔV, que obviamente vai ser dada pelo volume inicial V0 menos o volume final, o V1, esse volume V1 ele ocorre após a finalização do recálculo por adensamento, a gente pode simplesmente dizer que o V0 ele é dado por H vezes A, ou seja, a espessura da camada de argila, vezes a sua área em planta, e o nosso volume final, pessoal, nosso V1, ele pode simplesmente ser dado por H menos o nosso recálculo, ou seja, a altura que ficou após a aplicação do recálculo, vezes a área em planta. Então aqui, pessoal, a gente consegue, ao fazer essa multiplicação de distribuição, certo? De A vezes H e A vezes ρC, quando a gente fizer essa multiplicação, pessoal, a gente vai ter aqui H vezes A menos HA. E aqui a gente tem HA, pessoal. Então, essa porção aqui da equação vai se cancelar com essa outra porção. Então, vai ficar simplesmente menos ρC vezes A, com o menos aqui fora do parênteses, vai ficar apenas ρC vezes A. Entretanto, pessoal, a gente pode dizer também que a variação no volume, né, que a gente disse que seria dada pelo recálculo por adensamento vezes a nossa área, vai ser simplesmente representada pela variação no volume de vazios. Ou seja, como a gente faz essa primeira consideração inicial, que eu já falei para vocês na nossa primeira aula, né, que o solo ele é incompressível, então a variação no volume ela vai ser dada simplesmente também pela variação do volume de vazios, ou seja, volume de vazios inicial menos o volume de vazios após a finalização do recálculo por adensamento. Então, o ΔV, que seria a variação do volume, seria igual ao ΔVV, ou seja, a variação do volume de vazios. E a variação do volume de vazios, pessoal, ela pode ser representada pela variação do índice de vazios vezes o volume dos sólidos daquele solo, certo? O volume das partículas. E aí, pessoal, vai ser válido dizer que o volume de sólidos, certo? O volume das partículas, ele é dado pelo nosso volume inicial
sobre 1 mais o índice de vazios inicial. E aí, pessoal, a gente pode dizer também que, como o nosso volume inicial, V0, é dado por A vezes H, a gente pode fazer que Vs, ou seja, o volume dos sólidos, vai ser A vezes H sobre 1 mais E0, ou seja, 1 mais o índice de vazios inicial. Então, substituindo esse valor aqui, tá? Esse valor aqui, substituindo esse valor na nossa equação anterior, pessoal, nós vamos ter que a variação de volume, que é o nosso recalque vezes a área em planta da camada de argila, vai ser dada pela variação do índice de vazios vezes Vs. Então, ao substituir Vs por esse valor aqui, nós vamos ter que o nosso recalque, certo? Vai ser dado por A vezes H sobre 1 mais E0 vezes ΔE, vezes a nossa variação de volume de vazios. Então, para variação de índice de vazios, certo? Perdão. Então, para a gente substituir isso aqui e ficar melhor organizado, a gente pode simplesmente dizer que o nosso recalque ρC, certo? Recalque por adensamento primário, vai ser dado pela variação do índice de vazios sobre 1 mais o índice de vazios iniciais vezes H. Ok? Então, essa é a nossa equação para se determinar o recalque por adensamento primário, pessoal. Então, percebam, o H a gente vai ter na nossa situação, certo? A altura da camada de argila. Bem como o índice de vazios inicial, a gente também consegue descobrir ele. Então, a gente só precisa ver uma forma de encontrar a variação do nosso índice de vazios. Então, essa variação, pessoal, do índice de vazios, ele vai depender de alguns fatores. E o principal deles é que ele deve ser determinado, ele deve ser calculado, pessoal, de acordo com a classificação do solo, né, pela sua tensão de pré-adensamento. Ou seja, a gente viu que um solo, de acordo com a tensão de pré-adensamento, ele pode ser dito como normalmente adensado, sobreadensado e subadensado. Então, pessoal, para um solo normalmente adensado, nós vamos ter que a variação do índice de vazios vai ser dado por Cc, onde esse Cc aqui, pessoal, é o nosso índice de compressão. A gente vai ver já já como a gente encontra ele, certo? Nosso índice de compressão. E, a partir do gráfico índice de vazios por tensão efetiva aplicado no nosso solo, a gente consegue encontrar essa relação aqui pelo gráfico, certo? Ou seja, log de sigma linha 0 mais delta sigma linha menos o log de sigma linha 0, que vai ser aqui o nosso cálculo da variação do índice de vazios. Então, pessoal, esse índice de compressão, ele nada mais é do que a inclinação da nossa reta virgem, certo? Na aula passada a gente viu que seria reta virgem, tá? Então, a inclinação dessa reta virgem aqui, certo? Ela pode ser representada por esse valor aqui, certo? Pelo nosso índice de compressão. Ou seja, se a gente organizar e substituir esse valor aqui na nossa equação anterior, nós vamos ter que o recálculo por adensamento primário em um solo normalmente adensado vai ser dado por essa equação aqui, tá, pessoal? Perceba que a gente fez aqui apenas um artifício matemático de que o log de um valor menos o log de outro valor pode ser dado simplesmente pelo log do primeiro valor dividido pelo segundo valor, certo? Ou seja, o nosso índice de compressão vezes a altura da camada de argila sobre 1 mais o índice de vazios iniciais vezes o log de sigma linha 0 mais delta sigma linha sobre sigma linha 0 vai ser o nosso recálculo por adensamento primário em um solo normalmente adensado, tá? Lembrando, pessoal, sigma linha 0 é a tensão média efetiva devido às camadas de solo acima daquela camada de solo analisada, certo? Já o delta sigma linha vai ser um acréscimo de tensão devido a uma construção, certo? Devido a uma obra civil. Pode ser aí um edifício que seja construído sobre aquele solo ou até mesmo uma camada de aterro que seja colocada sobre aquele solo. Então, se a gente tiver um solo sobreadensado, pessoal, nesse caso, um solo sobreadensado, a gente vai ter o nosso sigma linha 0 mais o delta sigma linha, ou seja, a tensão no qual ele está ocorrendo, certo? No qual ele está sofrendo no presente, vai ser menor, certo? Do que a nossa tensão sigma linha C, que é a nossa tensão de pré-adensamento, tá? Esse sigma linha C vai ser a nossa tensão de pré-adensamento, ok? Então, para esse caso, pessoal, a gente não vai mais trabalhar com CC, e sim com CS. Tá? A equação é a mesma, tá? Percebam, a equação vai ficar a mesma coisa,
A única diferença vai ser que ao invés de CC, nós vamos utilizar CS. CS é o índice de expansão, pessoal. E ele pode ser obtido da mesma forma que nem a gente falou aqui do índice de compressão. Se o índice de compressão ele é a inclinação da nossa reta virgem, o índice de expansão, pessoal, é a inclinação dessa reta aqui de descompressão do nosso ensaio, tá? Nossa reta de descompressão. É assim que a gente consegue obter CS também. Existem alguns outros modos que eu vou falar para vocês aqui mais adiante na nossa aula. Nosso terceiro e último caso é quando a gente tem um solo subadensado, ou seja, a tensão efetiva presente, sigma' 0 mais ΔΣ', ela é maior do que a tensão de pré-adensamento, ou seja, ela é maior do que a maior tensão a qual o solo um dia já esteve submetido. Então, para esse caso, pessoal, a gente precisa utilizar essa terceira equação aqui, onde a gente vai tanto empregar o índice de expansão, CS, como também o índice de compressão, CC. E aí, percebam, nas outras duas equações, a tensão de pré-adensamento ela não entrava nos cálculos, certo? Ela não influenciava no valor do recalque. Só que nesse caso, ela já influencia, ela tanto entra, aqui na primeira porção da nossa equação, com o log de sigma' sobre sigma' 0, ou seja, tensão de pré-adensamento sobre tensão média efetiva. E ela entra aqui também, pessoal, dividindo a soma entre tensão média efetiva mais acréscimo de tensão, né, com ela surgindo aqui na parte de baixo da nossa equação, nosso sigma' C. Então, esse é o nosso terceiro caso, para uma argila, certo? Para um solo subadensado. Então, professor, como é que a gente consegue encontrar o índice de compressão e o índice de expansão? Pessoal, o índice de compressão, como eu já falei, ele é um índice, certo, para o cálculo do recálculo de campo provocado por adensamento e ele pode ser determinado pela construção gráfica, que nem eu já falei para vocês, certo? Após serem obtidos os resultados do ensaio de laboratório para o índice de vazios e a tensão efetiva. Então, com o gráfico que nós temos aqui, a partir dessa inclinação da nossa reta virgem, certo? A gente consegue encontrar o valor de CC. Esse é um dos modos. O segundo modo, pessoal, é através de fórmulas empíricas. E uma das fórmulas mais conhecidas, né, para o nosso índice de compressão é a proposta por Skempton em 1944. Tá? Então, ela serve para argilas indeformadas, ou seja, o nosso CC ele pode ser dado por 0,009 vezes o limite de liquidez menos 10. Tá? LL aqui, pessoal, é o nosso limite de liquidez. Tá? Já o índice de expansão, pessoal, né, ele é muito menor em valor quando comparado, por exemplo, com o índice de compressão. Tá? Ele geralmente também pode ser determinado pelos ensaios de adensamento em laboratório, ou seja, ele vai ser a inclinação dessa segunda reta aqui, certo? Desse trecho do gráfico, que é o trecho de descompressão da amostra de solo. Uma segunda opção, pessoal, é você calcular ele a partir diretamente do valor de CC, tá? Ou seja, ele vai ficar com um valor em médio de 1/5 a 1/10 do índice de compressão. Então, caso você já tenha o valor do índice de compressão, você pode determinar o índice de expansão com um valor que permaneça dentro desse intervalo aceitável, de 1/5 até 1/10 do valor do índice de compressão, ok? Uma terceira e última opção, pessoal, para o índice de expansão, seria você também empregar alguma fórmula empírica. E uma das mais conhecidas é a de Nagaraja-Murray, na qual ele utiliza que o índice de expansão pode ser dado por essa equação, ou seja, vai envolver também o limite de liquidez e vai envolver também o nosso GS. O GS, pessoal, é a densidade relativa, certo? Densidade relativa dos sólidos do nosso solo, tá? É a densidade relativa dos sólidos, ou seja, é uma massa específica ou um peso específico, tá? Relacionado com o da água, por isso que a gente chama de relativo, que a gente faz a divisão desse peso ou massa específica dos sólidos pelo da água. Tá? Por isso que a gente chama de densidade relativa. Bom, então, para ficar mais claro o que a gente viu aqui na nossa aula, nada melhor do que um exemplo, pessoal. Então, vamos aplicar aqui um exemplo bem prático sobre o cálculo do recalque por adensamento primário. Então, vejamos um perfil de solo, que é apresentado nessa nossa figura aqui, tá? E se uma carga distribuída, pessoal, que a gente vai chamar ela de sigma, de delta sigma, perdão,
e ela for aplicada na superfície do nosso solo. Então, qual vai ser, então, o recalque da camada de argila provocada pelo adensamento primário, se nós vamos ter aqui três condições. A primeira, a nossa argila for normalmente adensada. A segunda, a gente tiver aí uma tensão de pré-adensamento de 190 kN por metro quadrado. E a terceira opção é com a tensão de pré-adensamento de 170 kN por metro quadrado. Então, para a resolução desse nosso exemplo, pessoal, a gente vai considerar que o nosso CS ele vai ser aproximadamente 1/5 do nosso CC, tá bom? Então, só para a gente fazer esse cálculo mais simples, vamos apenas encontrar o nosso CC pela equação empírica e o CS a gente calcula como 1/5 de CC, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Qual a primeira coisa que a gente precisa descobrir aqui? A primeira coisa é a tensão efetiva média que está atuando na nossa camada de argila. Então, percebam, a camada analisada, pessoal, é essa porção aqui inferior. Então, percebam, como ela tem 6 metros de profundidade, certo? Como ela tem 6 metros de profundidade, a cada posição dessa aqui diferente, você vai ter uma tensão efetiva diferente. Percebam, se você analisar a tensão efetiva assim que a camada inicia, você vai ter essa porção de solo acima desse ponto, gerando essa tensão efetiva. Tá? Se você já analisar na metade, você já vai ter um valor maior. Se você descer mais ainda e analisar lá no fundo da camada de argila, você vai ter um valor maior ainda. Então, você tem diversas tensões efetivas, certo? Dependendo da profundidade da camada. Então, o que é interessante de se fazer? Você calcular uma tensão média, certo, pessoal? Então, a tensão média ela vai estar justamente no meio da nossa camada. Então, a gente vai calcular o valor de tensão média. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vou escrever aqui para vocês. A nossa tensão média, que a gente chama de sigma linha zero, tá? Ela vai ser dada por a multiplicação desses pesos específicos pelas suas profundidades. Então, vamos começar aqui por essa camada seca, certo? Pelo nosso gama seco de 16 kN por metro cúbico. Então, aqui a gente vai começar com o nosso gama seco, vezes nosso valor aqui de 3 metros. Então, gama seco vezes 3. Mais, a próxima camada, pessoal, ela vai possuir aí um gama saturado de 18,5 kN por metro cúbico, certo? E é relacionado com a areia, percebam aqui na nossa legenda. Então, nós temos aqui um gama saturado, tá? Temos aqui gama saturado da areia. Só que a gente precisa calcular pelo gama submerso, tá? O gama saturado ele não pode entrar nos cálculos, quem tem que entrar é o gama submerso. Então, para encontrar o gama submerso, basta a gente tirar aqui o valor do gama da água, certo? Então, com isso, a gente multiplica por esse valor da camada, que é de 6 metros. Ok? Mas, como nós vamos analisar, pessoal, a tensão média, que ela está lá no centro da camada de argila, a gente precisa fazer essa consideração aqui também, certo? Essa consideração aqui também precisa ser feita. Então, nós temos a metade de 6, ou seja, nós temos 6 sobre 2, que é 3, obviamente, tá? E a gente precisa fazer pelo gama sat, tá? Pelo gama saturado, mais agora da argila, certo, pessoal? Pelo gama saturado da argila. Ele está aqui embaixo. Da mesma forma, a gente precisa tirar o valor do gama da água, ok? Então, vamos lá. Nosso sigma linha zero, ele vai ser igual a gama seco, que é de 16 vezes 3, mais. O nosso gama sat da areia, pessoal, ele é de 18,5, isso mesmo. Então, 18,5 menos o gama da água. O gama da água, pessoal, eu vou utilizar 10. Não vou utilizar 9,81, tá? Na engenharia a gente costuma utilizar o 10 mesmo, para arredondar. Então, vou utilizar o 10 vezes 6. Mais 6 dividido por 2, 3, vezes o gama sat da argila é de 19, certo, pessoal? 19 menos o gama da água. Então, se a gente fizer esses cálculos, a gente vai possuir que o sigma linha zero, a gente vai dizer que, deixa eu ver aqui que eu já calculei, para adiantar, pessoal. O nosso sigma linha zero, ele é no valor de 126 kN
por metro quadrado, tá? Esse é o valor de sigma linha zero, que é o primeiro dado que a gente precisava encontrar para poder fazer os próximos cálculos, certo? Então, vamos lá, vamos começar com o nosso solo normalmente adensado. Então, pessoal, para uma argila, né, normalmente adensada, a gente vai ter que a nossa tensão efetiva presente, que é sigma linha zero, mais delta sigma linha, vai ser igual de 126, que a gente acabou de calcular, mais o acréscimo de tensão. O acréscimo de tensão está aqui, pessoal, 50 kN por metro quadrado. Então, vai ser 126 mais 50, ou seja, vai ser de 176 kN por metro quadrado. Pessoal, se a nossa argila ela é normalmente adensada, quer dizer que a maior tensão a qual um dia ela já sofreu é igual à tensão presente, ou seja, a tensão de pré-adensamento vai ser igual à tensão efetiva presente. Então, esse valor também vai ser igual a sigma linha C, ou seja, a nossa tensão de pré-adensamento. Então, para a gente poder aplicar a nossa fórmula, a gente precisa do valor de CC, pessoal. E o CC, pela nossa equação empírica, certo? Deixa eu pegar ela aqui para ver se não erro. É 0,009 vezes limite de liquidez menos 10. Pessoal, quem é o limite de liquidez, ele deu para a gente aqui, tá? A nossa argila é de 50, tá bem aqui abaixo. Não sei se está conseguindo enxergar. Então, vai ser igual a 0,009 vezes 50 menos 10. Então, o nosso CC, pessoal, vai ser de, deixa eu pegar aqui para ir mais rápido, 0,36. Ok? Então, é só a gente aplicar na nossa equação e descobrir o recalque. Então, deixa eu só pegar aqui a equação, pessoal, para que eu não erre, certo? Então, o nosso recalque por adensamento primário vai ser dado por CC vezes H sobre 1 mais 0 vezes o log, se não me engano aqui é de isso, sigma linha 0, mais delta sigma linha sobre sigma linha 0, se não me engano. Ver se eu acertei aqui. Isso, é isso mesmo, pessoal. Então, o nosso recálculo por adensamento primário vai ser CC 0,36 vezes a altura da camada, pessoal. A altura da camada é 6 metros. 6 sobre 1 mais índice de vazios iniciais, pessoal. A gente tem? Tem sim, ó. Ele ofereceu para a gente aqui. Está bem aqui no canto, não sei se está dando para enxergar, mas é de 0,95. 1 mais 0,95 vezes log sigma linha 0 mais delta sigma linha. A gente já calculou aqui, ó, é 176 sobre sigma linha 0. Sigma linha 0 é só essa primeira parte, pessoal. 126, tá? Então, eu já calculei aqui. Eu vou só pegar o valor para ir mais rápido. É de 0,1608 metros. Ou simplesmente, pessoal, 160,8 milímetros. Isso mesmo, peguei o valor certo aqui. O nosso recalque para a argila normalmente adensada vai ser no total, pessoal, de 160,8 milímetros, ok? Então, vamos para a nossa segunda condição, onde a tensão de pré-adensamento ela é de 190 kN por metro quadrado, ou seja, se o nosso sigma linha 0 mais delta sigma linha é igual a 176, tá? Kilonewtons por metro quadrado, se ela tem esse valor e a tensão de pré-adensamento, pessoal, sigma linha C, é de 190, tá? Ou seja, isso nos informa que a argila ela é sobreadensada, ok? A argila ela é sobreadensada. Se a argila é sobreadensada, pessoal, vai ser o mesmo cálculo, certo? A mesma equação, só que ao invés de utilizar o índice de compressão, nós vamos utilizar o índice de expansão. Então vamos calcular aqui bem rápido. CS, eu falei que a gente poderia utilizar como 1/5 de CC, tá? Então CS seria, CC deu 0,36, não foi? Isso. 0,36 dividido por 5. Então, pessoal, CS seria simplesmente, deixa eu pegar aqui,
0,072. Então, com esse valor, a gente consegue calcular o valor do recálculo. Então, pessoal, o nosso recálculo vai ser CS vezes H, aqui era CC, agora é CS, né? Sobre 1 mais E0, vezes log de sigma linha 0 mais delta sigma linha sobre sigma linha 0. Então, pessoal, se a gente fizer essa substituição e calcular, tá? Vocês podem fazer aí em casa para acompanhar. O sigma, o ρc, que é o nosso recálculo de adensamento primário, ele vai ser no valor de, deixa eu só pegar, 0,0322 metros, certo? Peguei certo aqui? Peguei sim. Então, ou 32,2 milímetros, certo? Então, percebam, já para o recálculo por adensamento primário, quando o solo ele é sobreadensado, ele vai possuir um valor, pessoal, bem menor quando comparado com o solo normalmente adensado. Isso pode ser explicado justamente pela influência dos coeficientes, ou seja, o coeficiente de expansão ele é bem menor do que o coeficiente de compressão. Então, os índices, na verdade, né, chamei de coeficiente, os índices. Então, como a diferença de uma equação para outra é somente nesses índices de compressão e expansão, então o recálculo por adensamento primário em uma argila sobreadensada vai ser bem menor do que numa argila normalmente adensada. Faz até sentido. Então, pessoal, nosso terceiro e último caso é quando a tensão de pré-adensamento ela foi de 170 kN por metro quadrado, ou seja, nós temos que delta sigma linha mais sigma linha 0 é igual a 176 kN por metro quadrado, ou seja, esse valor, pessoal, é maior do que a tensão de pré-adensamento. É o nosso sigma linha C, que é de 170. Então, pessoal, o que isso quer dizer? Que o solo ele é subadensado. Subadensado, perdão. Então, para esse caso, é uma terceira equação. Então, deixa eu pegar ela aqui para não errar. Vai ser você igual CS vezes H sobre 1 mais E0, né? E0 vezes o log. Aqui, pessoal, a gente vai ter sigma linha C sobre sigma linha 0. Log de sigma linha C sobre sigma linha 0, tá? Mais o CC vezes H sobre 1 mais E0, tá? Acho que é isso mesmo. É assim. Vezes o log, pessoal. Aqui vai ser sigma linha 0 mais delta sigma linha. E aqui embaixo, ao invés de ser sigma linha 0 de novo, vai ser sigma linha C. Ok? Então, substituindo, pessoal, nós vamos ter que o recálculo por adensamento primário vai ser de CS é de 0,072, se não me engano, 0,072, vezes a nossa altura da camada, sobre 1 mais 0,95, vezes o log sigma linha C é 170, sigma linha 0, pessoal, é 126, mais o CC é de 0,36, deixa eu ver se eu não peguei errado, peguei não, tá certo? Vezes a altura da camada, que é de 6 metros, sobre 1 mais 0,95, vezes o log, pessoal, sigma linha 0 mais delta sigma linha é 176, sobre sigma linha C é 170. Pessoal, fazendo essas contas, certo? Fazendo esses cálculos, nós vamos obter um recálculo por adensamento primário no valor de 0,0455, 0,0455 metros. Ou em milímetros, pessoal, vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 45,5 milímetros, né? Peguei certo, sim. Então, pessoal, nesse nosso exemplo aqui a gente viu as três possibilidades diferentes. Uma argila normalmente adensada, sobreadensada e subadensada, tá? Então, espero que tenha ficado claro o conteúdo de hoje. É um conteúdo um pouco mais complicado, né, do que o que a gente viu na semana passada, mas é bem interessante, certo? Então, semana que vem a gente continua nossas aulas aqui de solos, ok? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Forte abraço. Valeu!